Programa Entre Nós Mulheres, mais uma vez entrando na sua casa, chegando com uma boa notícia, trazendo um bom bate-papo, eu e as minhas queridíssimas e amadas companheiras de programa. Amanda Restrepo, seja bem-vinda. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada, Dorcas. O prazer e a honra é meu, gente, de estar juntas. E hoje, gente, nós queremos fazer o programa de uma forma assim bem especial. Nós queremos debater um tema com vocês, e é um tema que nós três temos experiência e queremos dividir com você que está nos assistindo agora. E o nosso tema de hoje fala sobre quando o casal trabalha junto. Bênção ou desafio? O que é para você, Dorcas? Os dois. Bênção ou desafio? Os dois. Os dois. Os dois. Para você, Amanda? Para mim foi uma bênção, a vida toda. Eu venho de família empresária, então acho que foi algo tão natural, né? Ter pai e mãe que trabalharam juntos. Quando eu casei, foi uma construção de parceria. Então, eu sempre vi isso como uma bênção na minha vida. Mas é um grande desafio para mim. Sempre foi também um grande desafio. Se você souber lidar com a situação, ela é uma bênção. Se você não souber, ela pode se tornar uma grande maldição na vida de uma família. E os desafios, eles são diários, eles são contínuos. Mas eu quero começar aqui esse bate-papo de trabalhar junto o casal, né? Existem muitos casais que trabalham junto, muitos casais dão certo, outros casais não dão certo, alguns estão em crise, né? Eu encontro muita gente em crise. E como foi trabalhar para você, Dorcas? Foi uma coincidência trabalhar junto, ou você tem como uma coincidência que aconteceu, ou foi um projeto de Deus para sua vida? Totalmente um projeto de Deus, Isaura. Quando eu conheci o Paulo, em 98, ele fazia um programa chamado Meio da Tribo, um programa que não era cristão. E aí eu falei, não tem como eu namorar você se você não fizer um programa de crente. A gente tem que ficar junto. Já deu uma bíblia nele. Ele falou, vou fazer um programa de crente então. Aí nasceu Gente Legal. Que é super conhecido, né, em toda a nossa região. Que é super conhecido, tem mais de 26 anos no ar. Então ele nasceu quando nós éramos namorados. E aí, tá aí, até hoje, o Gente Legal. E esse foi o maior projeto de Deus na nossa vida. A Amanda é bem jovem, né? 10 anos de casada, né, Amanda? E a Amanda teve a experiência de trabalhar também com o próprio marido. Como que foi essa experiência para você, assim, estar durante todo o processo de trabalho e depois estar em casa? Isso, há um peso de... Nossa, eu vi ali, estou vendo de novo, de estar muito junto, ou levar esses problemas junto para casa, ou não saber separar? Eu acho que quando... Eu namorei à distância, e quando a gente percebeu que a gente não enjoava um do outro, foi meio que um sinal de, opa, peraí, acho que eu quero passar o resto da vida com essa pessoa que eu não vou enjoar. Foi mais ou menos isso. Então... Quando a gente começou um projeto de vida juntos, você entende que não é só sobre uma química, não é só sobre você concordar nas mesmas coisas, mas é você ter um objetivo em querer chegar em algum lugar juntos e ter os mesmos valores. E quando a gente entende que nós estamos construindo um futuro juntos, que nós queremos ir juntos para algum lugar, para de ser uma briga de quem é maior ou quem é menor. E ali aquela construção do dia a dia deixa de ser um fardo de uma competição e passa a ser algo que nós estamos construindo juntos. Ok, mas quando o dia a dia, tipo assim, não está claro quem vai mandar aqui ou os dois querem mandar. Aí eu não vou falar exatamente de nós, se vocês quiserem, mas eu digo assim, e quando o casal, os dois querem mandar? Os riscos. Isso é um risco muito grande, porque assim, eu acho que o casal, como a Amanda falou, ele não tem que ter competição, né? Nós estamos crescendo juntos. Então, eu entendi isso muito cedo. Os papéis se definem muito claro, né? Muito claro. Então, assim, o Paulo é o cabeça da minha casa. Isso. Mas só que tem hora que a gente fala, você não olhou isso, você não atentou para esse detalhe. Com um jeitinho, vamos ver esse contexto. Mas eu não vou falar que é fácil esses papéis no dia a dia, né? No dia a dia, a hora que vai ali aquele desafio da convivência,
né? Porque isso é uma convivência 24 horas. Você trabalha com seu marido, você dorme com seu marido. E aí você fala assim, eu tô ouvindo ele na empresa, eu tô ouvindo ele em casa, é a mesma voz, né? Então, assim, na minha casa nunca houve esse conflito relacionado a quem manda, né? Até porque quem manda na empresa é ele, né? Ah, gente, é muito mais fácil. E quem você manda em falar, casa sou eu, tô brincando. né? Fica, você é o cabeça, porque eu acho que essa questão da admiração, que você perder a admiração pelo homem, né? E você mandar no homem na empresa e de repente você chega em casa e aí você. Como é que esse homem vai falar com você? É difícil isso. Para mim foi muito claro a competência do meu marido. Eu acho que a competência dele foi muito mais clara para mim, de que ele era bem mais capaz do que eu. Eu sempre vi um dom de Deus na vida dele. E eu sabia que aquele dom não era o meu dom. Eu estava aprendendo com o dom dele. Eu tenho aprendido durante todos esses anos. Eu assisto e aprendo o dom que Deus deu para o Vanderlan administrar, governar, a inteligência, a mente. Então, eu não posso, por vaidade ou por isso ou por aquilo, querer concorrer com ele e dizer assim, eu também quero mandar nisso e quero mandar naquilo. Mas, assim, levando aí para você que está nos assistindo, talvez tenha um problema aí de relacionamento lá no trabalho com o seu marido. Se realmente ele deixar tudo na sua mão, você vai ter competência mesmo de fazer o que ele faz? De jeito nenhum. Não é? Nenhum. Será que o seu emocional não vai adoecer com tanta preocupação, coisa que ele tem, mas ele sabe segurar? E até porque a mulher não foi feita para esse tipo de pressão, né? Deus fez a mulher como auxiliadora. O homem é o líder, a mulher é a auxiliadora. Porque tem mulheres que comandam. Tem mulheres que comandam. Tem mulheres que comandam. Mas, eu não quero esquecer dessas mulheres. Sim, essas mulheres comandam. Mas a gente está falando de uma liderança hoje em que está a mulher e está o homem, marido e mulher, sobre uma mesma liderança. Às vezes, como a Amanda falou, se você perder a admiração por esse homem, por esse marido, deixa de ter um significado. Eu acho que perde o amor também. Eu acho que o primordial é você zelar pelo casamento. Então, se você tiver que escolher trabalho ou casamento, vá pro casamento. Vá pro casamento. Saia iria pro meu cena. casamento. Saia de cena. No meu caso, eu vim de uma família industrial, eu cresci na indústria, eu cresci na parte financeira, eu trabalho em todos os departamentos da empresa. O meu marido, não. Você veio com um modelo também de referência de família que deu certo trabalhar juntos, né? Deu certo trabalhar juntos, meu marido não. Então, eu, durante muito tempo, tive que estar ao lado dele, enquanto ele aprendia, enquanto ele crescia, sem ficar direcionando, sem mandar, mas eu sabia que eu sabia mais em certas áreas. Porém, eu não posso, de forma alguma, chegar e falar assim, olha, você não tá vendo que você tá errado? Como que você não sabe isso? Coisas que para mim eram óbvias, que para ele era um início de vender um produto, de distribuição, de produção, de indústria, que a pessoa não nasce sabendo, é só a vivência. E aí, Amanda, eu quero deixar claro aos nossos telespectadores, Dorcas, que nós estamos falando aqui em caso de onde a coisa anda e a gente vê que o homem tem maior competência. Tem mulheres que comandam e são fantásticas. Exatamente. Se você pôr uma coisa na minha mão para eu comandar, eu vou saber comandar. Né? Mas nós estamos falando de relacionamento, marido e mulher, no mesmo lugar de trabalho, não vamos confundir, porque senão o programa fica assim, essas meninas aí são tudo submissas demais para minha cabeça, e aí, né, essa não é a realidade do mundo. Não, nós estamos falando do casal que trabalha junto. Né? Nem sempre. Existem homens, por exemplo, que têm o seu papel e sabem que a mulher tem uma liderança X, entendeu? Sim. E ele desenvolve o papel dele numa boa dentro de uma empresa. Aí nós estamos usando os nossos exemplos de que, no meu caso, o meu marido é o líder. Ele tem essa chamada de governar mesmo, né, de administrar, ele é um empreendedor nato, né, aquele destemido, desafiado, né, porque eu chamo o empresário, o que move ele é o desafio, eu quero construir mais, eu vou fazer mais, agora eu quero ir para tal cidade, eu quero pegar tal região, agora eu quero fazer tal produto. Então ele vive de desafio, porque é a chamada dele. E assim, e por mais que eu acho maravilhoso, eu faço parte dessa chamada, eu não teria todo esse gás que ele tem, sabe?
Por favor! Exatamente. Aonde que vê essa bateria tão grande? Exatamente. Né? Então, assim, aí a gente tem toda uma preocupação de criar filhos também, de que a nossa casa está bem, e que eles não têm, a maioria não tem essa preocupação, e eles contam com a nossa colaboração também nesse aspecto. Então, tem mulheres que estão nos assistindo dizendo, não, eu tenho a minha loja, eu sobrevivo, sou mãe solo. Ok, você está certinha. Né? Hoje, vamos supor, eu sozinha eu faria a minha empresa, eu abriria com alguma coisa e daria conta sim. Eu sou excelente administradora. Mas aí nós estamos falando do relacionamento de um casal que trabalha juntos. Esse desafio. Alguém tem que mandar e alguém tem que saber entender que aquele manda. E ainda no dia a dia existem problemas, Dorcas. Tipo assim, e agora? Que ele acredita no funcionário e eu não acredito no desenvolvimento daquele funcionário. E quando discorda, fazer na sua cabeça. Eu já tive alguns desafios desses. Então, aí as mulheres, por favor, entendeu? O homem não pode defender uma funcionária. Mas um funcionário pode. Se defender a funcionária, tá frito. E é um desafio muito grande, né? Porque assim, você tá lidando com pessoas. Só que depois de alguns anos, na verdade, eu e o Paulo, eu casei com 17 anos, né? Uhum. Então eu fui sobrevivendo e a gente foi crescendo juntos. Uhum. E a gente foi criando alguns tipos de acordos, né? Nessa parte, não, tá tudo certo, eu não vou entrar. Então, na parte técnica, na parte criativa, na parte do líder ali que faz a expansão, é ele. É ele que faz. E quando eu tô você nos não bastidores. concorda? Porque assim, eu cheguei a um ponto que hoje o Alejandro é uma máquina na empresa, ele já domina tudo, e eu falei, olha, beijos, pode ir sozinho, que eu tô te acompanhando aqui, assistindo. Mas e aí, quando não concorda? Tipo, vou lançar um programa sobre bananas fritas. E você fala, não vai, porque não tem nada a ver. Como é que vocês resolvem, assim? Já aconteceu muitos conflitos entre lançar e não lançar. E o que acontece? Ele sempre fala assim, Dorcas, eu acho que você é um pouco mãe de Ná. Então eu vou melhor te ouvir um pouco. E a gente analisa os pós e os contras. Porque assim, não adianta, exemplo, a banana frita, eu vender a banana, colocar aqui um programa da banana, se eu não pago o fornecedor da banana. Então assim, tudo isso tem que ser visto. E às vezes o processo criativo, ele só quer criar. Né? Ele não quer ver viabilizar. Exatamente. E dentro de uma empresa que um casal trabalha, quem comanda tem que ficar bem definido. Né? Isso é primordial. Primordial. Eu passei por um processo agora, e eu queria deixar de exemplo para as mulheres. Nós, mais de 30 anos, nós fundamos as nossas empresas. Antes disso, nós passamos pelo processo de supermercado, mini atacado, tal. Uma construção, uma história. E houve muitas mudanças na forma de administrar, na forma dos processos, nos programas, na implementação da tecnologia, né, de tudo que a gente vê hoje que tem os controles de dados de uma empresa. Então, eu e o Vanderlan, a gente sabe o que a empresa precisa, a gente busca mão de obra e nós precisamos desses dados. Mas nós hoje não estamos preparados para trabalhar no mercado como executores, porque a gente não executa. A gente é cérebro, então a gente não executa. Então, chega um momento na empresa que, na área que eu fazia, eu já não estava mais atualizada. E a empresa precisa andar. Sim. E a empresa precisa avançar. Então, você tem que ter a responsabilidade de dizer assim, olha, nós precisamos de pessoas preparadas no mercado, que faça o melhor do que faça, o que eu faço aqui, eu quebro um galho bem, mas a gente não pode andar com a empresa só quebrando galho. Você ter o discernimento de que você realmente, ele comanda melhor que você, ou você já é a proprietária e resolve, mas assim, ter esse discernimento de que você pode pôr em risco Sim. a empresa, o que você construiu. Então, é hora de dar um braço a torcer e saber que existem funcionários também melhor do que você. Sim. Os desafios do dia a dia de um casal são muito grandes. Quando a gente fala eu trabalho com governança familiar, né? Então eu faço toda a gestão dessa parte do que a família tem.
E quando a gente fala sobre governança, é a importância da gente aprender a usar chapéus diferentes. Sim. Então eu tenho, né, a Dorcas, que ela é esposa, que ela é sócia no negócio, que ela é apresentadora. E a gente tem que saber trocar os chapéus. Agora eu sou uma profissional, eu estou atuando como profissional. Então, será que eu sou uma boa profissional? Não, então eu vou passar esse chapéu para frente. Eu quero ser só sócia, eu quero ser só esposa. Sim. Porque, né, a gente falou aqui, Sim. a partir do momento que tiver atrapalhando seu relacionamento com o Paulo, fala, Paulo, olha, eu acho que esse chapéu tá me atrapalhando nessa execução. Da mesma forma que você pode falar, eu quero falar agora com o Paulo profissional. Eu não quero falar com o Paulo marido, que tem realmente essa autoridade na minha vida. Quero debater uma ideia inteligente com você enquanto profissional. Né? Então, é importantíssimo a gente saber fazer essa diferenciação para a longevidade dos negócios e dos relacionamentos. Aí eu coloco o tema comunicação de um casal que trabalha Muito. junto. Isso é muito sério. Por exemplo, eu venho de uma geração muito diferente da geração de vocês hoje, que se comunicam muito melhor do que a minha geração. Então, por exemplo, eu percebo que o meu marido, ele não me vê muito como profissional, mas assim, ele vê a Isaura, a mulher dele. Entendeu? Isso já tá maravilhoso, porque Não, mas você na hora, não, mas construiu. sim, mas na hora do profissionalismo, você quer ser vista como profissional. Então, eu vi que eu não vencia isso. Ele via sempre a esposa e não a profissional. Então, o que eu fazia? Eu fazia a minha equipe se apresentar. Aí ele falava assim, você não estava lá. Eu falei, mas a equipe apresentou. Estratégia. Entendeu? Porque na hora de eu falar, ele falava comigo como a esposa, sabe? Sim. Não, minha filha, isso aqui é assim, assim. Não, minha filha. Aí aquilo, o cara vai me encontrar lá em casa depois, vai dormir comigo. Eu tô chateada, entendeu? Então é real. Essa Dorcas, como é que é comunicação. lá? Depois que trabalhou o dia inteiro com o diretor, chega em casa, oi, a libido tá lá em cima, você fala assim, sai pra lá. Não, aí chega assim, aí o cara ele falou grosseiramente, duro com você, né? Porque aí você é esposa quando fala duro. Sim. Aí chega duro, aí chega em casa, oi bem, eu olho e falo assim, bem longe de mim. Mas eu aprendi desde cedo que CNPJ não tem sentimento. Não tem. Então, assim, o dia que você colocar sentimento no CNPJ, você tá fadado ao fracasso. Isso, concordo. Então, assim, aqui a gente se resolve aqui. Ainda eu falo pro Paulo assim, chegou lá em casa, você é meu marido. Então, assim, lógico que a gente chegou em vários acordos ao longo de 25 anos de casados. Exemplo, hoje acordos é da empresa, coloca no grupo tal. Então, assim, a gente tem vários grupos, o financeiro, o grupo da direção, coloca lá, amanhã todo mundo vai responder, nós vamos responder, quem não puder responder, eu vou te responder, e tá tudo certo. Mas agora, nós somos família aqui dentro de casa. Porque então você tem casais que não separam, não se conseguem você separar. não conseguir separar isso, você vai acabar com a sua família, né? Com o seu casamento, com a sua história. E o que é mais importante, gente, é os dois crescerem juntos dentro dessa relação. Não é quem manda, mas como que nós vamos juntar isso, somar, né? Não, pra que dividir? Vamos você somar. pode ter o maior sucesso do mundo. Se o seu casamento está falido, o que adiantou? Nada. Né? Então, assim, o que precisa para dar certo um casamento e um relacionamento de trabalho entre o casal? Humor, paciência, eu acho que temor ainda a é o mais Deus, difícil, humor, você paciência. ter tanta informação lá da empresa e às vezes o seu esposo quer falar algo pra você. Sim. E você, no lugar de querer de só escutar, você quer dar opinião e falar o que ele ainda tem que fazer. Né? Então, ainda tem esse papel. Gente, você às vezes só precisa escutar o que ele tem pra dizer, como se você não trabalhasse junto. Então, às vezes, falta isso chegando em casa, né? Não, deixa esse homem falar, porque para quem que ele vai falar? Eu sei que você já sabe, você tem sua opinião, mas às vezes só escuta, né? É tão importante. Às vezes ele quer só dar a opinião dele sobre recapitulando aí, quando a gente fala assim, saber definir os papéis, né? Quem é você mesmo? Como profissional, esquece aí que tem a mulher do cara, entendeu? Que ele é teu marido. O que a empresa precisa que realmente você, como profissional, pode dar? Sim. O seu tempo vai dar realmente para fazer o que um profissional no seu lugar contratado faria? Um profissional, você é cobrado, ele tem que dar resultado e acabou. Aí você vai se dispor a fazer isso? Então, é muito sério isso, definição de papéis. A comunicação do casal é muito séria. Se não tiver uma comunicação, definição de papéis, e essa comunicação ela ser definida, aí as mulheres que me perdoem,
que são cheias de mimimi. Qualquer coisa é motivo para chorar, me humilhou, me isso, me aquilo. O cara já está com um monte de problema na empresa. Sim. Ele ainda tem que ser tua babá, teu consolo, teu terapeuta. E assim, aí ele cansa daquela mulher. Ele cansa. Eu não estou Sim. dando conta. Eu prefiro que ela fique em casa do que me dar esse trabalho todo na empresa. Né? Então, assim, como que você está realmente se relacionando, mulher que está nos assistindo, aí com o seu marido, se você trabalha com ele? Lembrando que nós estamos falando de casais que trabalham juntos. Né? Não é mulher independente que tem sua empresa, que é competente, que nós somos competentíssimas em diversas áreas e nós estamos aqui falando de casais que trabalham juntos. Então, é dentro desse contexto de eu sei realmente o meu papel, né? Você realmente concorre ou não concorre? Né? Quando um fala, o outro desfaz do que o outro fala, olha, essa comunicação é muito grave, é muito séria. E é um pouco do ego, né? Se a gente vê lá, as pessoas estão brigando por ego. Eu sempre pergunto assim, qual foi a opinião do Paulo sobre isso? Não, o Paulo falou tal coisa e falou para falar com você. Então, assim, eu quero ouvir primeiro a opinião dele, porque, assim, às vezes também, os funcionários, eles têm aquela coisa assim, como mãe e pai, né? Não, essa parte aqui eu vou falar para ela, porque ela vai deixar, e essa aqui eu vou falar para ele, porque ele vai deixar. Então, assim, eu gosto de saber a opinião, para que não haja conflitos, né? Porque a hora que você fechar uma empresa e se der certo, beleza, tá tudo certo. E se deu errado? Você ainda vai ouvir assim, eu te avisei, você não pediu minha opinião. Eu acho que ainda tem outro ponto aí que você falou, que é as pessoas que trabalham com você precisam ver um profissional também. Isso. Porque eles começam a ver que você está irritada, ou é isso, é aquilo, traz problema da família para dentro da empresa. Daqui a pouco todo mundo está vendo que vocês estão desunidos, que vocês estão brigando. Isso é muito ruim. Que vocês estão irritados um com o outro. Isso é muito ruim. Que você fala mal um do outro, que ainda é pior. Isso é muito ruim. Às vezes nem só de marido e mulher, mas eu falo mal do meu filho que trabalha comigo, Sim. Eu falo mal da minha mãe que não... Ou tipo né, assim, não conta mãe... isso pra Isso fulano, é muito ruim. Né? Isso é muito importante. A gente isso é o começo de uma decadência imagem... numa família, porque os certeza. próprios funcionários vão perder o respeito por você. Cuide da imagem da sua família dentro da empresa. Funcionário é para trabalho, né? Família é lá em casa. Né? Então, assim, esse relacionamento de admiração, eu tenho que admirar o meu marido naquilo que ele faz, porque eu entendo o que ele faz. E eu também sei da minha capacidade e também entendo qual a importância do meu trabalho na empresa. Mas eu também, quando eu saio desse mundo empresa, eu tenho a admiração do cara que eu casei. Aquele cara que cuida de mim, sabe? Aquele que realmente ele é um bom pai. Eu tenho a admiração dele lá no meu lado familiar, sabe? E uma outra coisa, antes que acabe o nosso tempo que eu queria falar, tá quase, né? É sobre a questão financeira. Eu conheço mulheres que elas literalmente vão para o financeiro e começam até a desviar o dinheiro do financeiro para pagar a conta. E eu sempre digo uma coisa. Às vezes contas pessoais. E assim, sempre dando jeitinho. Eu paguei aquilo, às vezes ele nem entende direito, tal. Eu acho que isso é a pior vergonha que um homem pode ter diante de Deus, porque é Deus que está nos vendo. Qualquer coisa que financeiramente não seja de acordo, eu digo que o homem, a mulher ela tem que receber o que é devido do valor do trabalho dela. Se ela tem um custo com a casa, isso tem que ser colocado, não é custo dela, é custo de todos. Sim. Entendeu? Ela tem um custo dela pessoal, ela tem um custo da casa, o homem tem um custo da casa, isso ser bem resolvido. Porque se isso não for bem resolvido e a mulher sempre se sentir lesada, eu vou pagar com esse dinheirinho aqui, eu vou pegar, sabe, dentro da empresa, nós estamos nos roubando. Sim. Em todas as formas, de caráter, financeiramente, diante de Deus está sendo assistido toda essa cena, e é uma coisa que eu vi ao longo do tempo na minha vida, na vida de muitas mulheres que eu conheci. O fulano não paga minhas contas, ele fica o tempo todo cobrando, papapá. Eu acho que o coração do homem, ele tem que estar... Ele está na mão da mulher, né? E se a mulher pega isso, ou para desviar, ou para pegar um dinheiro de um recurso que é da empresa, né? Que é dos dois, da família, que não houve um comum acordo ali, tá errado. Tá errado. Tá totalmente errado, tá fora do plano de Deus, né? Fora. Porque assim, se a gente for fazer um investimento, qualquer tipo de investimento, ele tem que ser conversado, ele tem que ser detalhado, porque pode ser que esse mês passou,
o mês que vem vai dar algum problema. Então, assim, vai haver algum problema lá na frente que vai prejudicar outras áreas da empresa. Então, assim, a confiança do dinheiro, eu falo assim que ela é fundamental no casamento, né? E dinheiro... Você dormir assim, eu falar assim, não, eu sei pra onde perigo. Foi. É um perigo. É o perigo. Né? E acima de tudo, nós somos gestores do que Deus nos deu. Exatamente. E nós vamos um dia prestar conta a Deus. Não é só sobre o nosso relacionamento, sobre as nossas empresas ou sobre a profissão. É algo que, tudo que Deus deu na sua mão, são sementes. E o que você está fazendo com isso? Então, é nosso papel executar o que nós temos, qualquer chapéu que seja, que nós estejamos utilizando, com excelência. Seja uma esposa de excelência, seja uma profissional de excelência, seja uma mãe de excelência, uma dona de casa de excelência. A esposa confiável, né? O que eu chamo a esposa confiável? Não é a que dá opinião, é aquela que o cara vai chegar e pode contar o que for, desabafar o que for, que ele sabe que ela vai ouvir. Ele sabe que ela vai ouvir, não vai passar, não vai dar curtição com a cara dele, não vai dar mau conselho, não vai dizer eu sabia, não vai dizer eu te falei. Você entendeu? A esposa confiável é a mulher que ouve. Sim. Sabe? E quando ela pergunta, ela, e o que você fez? Né? Eu dou a corda pro Vanderlan, eu ponho ele lá em cima mesmo. Ele fala, olha, assim, ele virou uma máquina para trabalhar. Ele falou assim, ó, eu não sei o que. Eu falei, eu vi na rede social, me explica isso. O que é isso? Aí ele, não, que isso aqui tá, cara, ele me dá uma aula. Eu já li tudo lá, mas ele vai lá e me dá uma aula. Exatamente. Aí lá na empresa, não, porque não sei o que, vai dar certo. Eu acredito. Vanderlan, tu põe a mão, né? Deus prospera. Exatamente. Aí então eu levo o dele lá em cima, entendeu? Ou então eu só escuto e estou lá, é verdade. Não, mas você vai dar um jeito. Nossa, eu não sabia e tal. É o cara confiar, o desabafo dele, que ele passou o dia todo sob pressão. O coração dele, né? É o coração dele nas suas mãos. E aí, o que você faz com isso, né? Você pode pegar e ajudar, e curar, e levantar, ou você pode pegar e não ser uma mulher sábia, ser uma mulher tola. É. Então, já acabou, diretor? Tá bom, né? Mas assim, meninas, meninos que estão nos assistindo, que Deus tenha misericórdia de todos nós, né, que trabalhamos juntos. Mas essa misericórdia, assim, com amor, com percepção da grandeza que é a bênção de uma família ter uma empresa, de todos trabalharem nessa empresa. Isso é bênção de Deus, né? Quando a gente... É uma bênção de Deus, é prosperidade de Deus. E que vocês possam realmente ter sucesso, não apenas como profissionais, mas no casamento. Né? Que os casais que estão nos assistindo, que trabalhem junto, talvez eles estão pensando assim, mas lá em casa a coisa não funciona não, é briga todo dia quando a gente vai, eu faço, a outra desfaz, eu mando, a outra desmanda. Irmão, sai dessa, nós aqui estamos tentando compartilhar e dizer que tem outra forma de viver bem, com a bênção que o Senhor nos deu, que são as empresas que Deus delega ao casal e fala, cuidem. Né? Sejam prósperos, vivam bem, passem para a geração de vocês. É isso que a gente quer finalizar o programa, meninas, hoje dizendo assim, conte conosco aí, você quer um apoio? Está aí a Amanda Restrepo na rede social, a Dorcas Cristina na rede social, a Isaura Cardoso que aqui vos fala, para estar somando na vida de vocês, porque nós temos compromisso com as famílias, né? Compromisso com famílias. E aquilo que tem dado certo na nossa vida, a gente traz convidados, a gente discute entre nós, mas o nosso objetivo é um só, que você também alcance a felicidade aí no seu lar, na sua família, nos seus filhos. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. E casais, criem acordos, né? Criem acordo, mulher seja sábia. É um prazer estar com vocês mais uma vez e dizer que dá certo sim, só querer, bom, né? Trabalhar junto. Vamos fazer dar certo.